Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 8. Se por acaso você estiver sem a sua Bíblia, o texto vai aparecer para você ali no televisor. Gálatas capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 a 8. Gálatas 6, versículos 6 a 8, assim está escrito: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Pai, que a Tua palavra nos direcione aqui nessa noite. Nós precisamos de uma palavra do Senhor, uma palavra que seja base, alicerce para construirmos um ano novo, Pai. Um ano que o Senhor tem chamado de um ano de mudança para nós. Então que essa palavra fale conosco. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Se assente. Se acomode aí. Todas as vezes que nós, o pregador, o pastor, o pregador, quando ele busca de Deus alguma palavra, a primeira pergunta que um bom pregador faz é: o que Deus quer falar conosco? Não é o que Deus quer falar com eles, é o que Deus quer falar com a gente. E quando você prega num culto como esse, que é um culto de virada de ano, a expectativa é que Deus nos dê alguma palavra que seja uma base, que seja um alicerce para aquilo que a gente quer construir durante o ano. Não é um texto qualquer, não é uma mensagem qualquer, porque deve ser o rumo, deve ser a direção. E ao buscar de Deus um texto, o texto que o Senhor traz para a gente nessa noite, Gálatas capítulo 6, ele trabalha com um princípio bíblico, com uma regra bíblica, com uma norma, com uma lei bíblica, que é uma lei infalível. Nós podemos chamá-lo de a lei da semeadura. Utilizando uma outra linguagem, uma linguagem mais popular, é a lei daquilo que você colhe, daquilo que você planta. O texto de capítulo 6 do livro de Gálatas, basicamente trata disso, da semeadura e da colheita. Nós muitas vezes esquecemos que esse é um princípio que faz parte da natureza, a regra da causa e efeito da física, plantar e colher da agricultura, é um princípio da vida humana. E muitas vezes nós fazemos planos, nós fazemos projetos, nós oramos, nós fazemos um projeto para a vida, nós preenchemos um papelzinho, e o ano passa e nada acontece. Muita gente contou coisa boa que aconteceu durante o ano. Eu não faria isso, porque é anticlímax, Se chamasse aqui, quem tentou fazer alguma coisa durante o ano e deu errado? Todos nós. Eu, por exemplo, cismei que ia fazer regime durante o ano. Deu ruim. Se alguém acha que fez regime, é fake news, Deu ruim. Quantas coisas que ao final do ano nós não colhemos. E por que a gente não colheu algumas coisas nesse ano? Porque a gente não plantou. Muita coisa na vida não acontece
Não é porque Deus não quis, é porque não é a hora. Tem coisa que não é a hora, mas tem muita coisa a gente não planta e quer colher. A gente não toma atitude, a gente não tem comportamento, a gente não toma decisão e quer ter uma colheita farta. O texto fala: de Deus não se zomba, só se colhe daquilo que planta. O ano de 2020, o tema do nosso ano é que é um ano de mudanças. Um ano de mudanças. E para haver mudança, para haver mudanças, nós precisamos de aplicar na nossa vida esse princípio bíblico, que é uma regra bíblica, é uma lei universal, não só da natureza, do universo por completo. O texto bíblico, a lei da colheita e da semeadura, precisa de ser vivido em nós. Se você quer mudar, algumas coisas precisam ser verdade na sua vida. Eu vou pontuar duas só. Duas verdades sobre a lei da colheita e da semeadura que devem ser vividas por nós. Se nós queremos experimentar um 2020 de mudança, de coisas diferentes na nossa vida. Primeiro, pode pular o slide aí. Primeira coisa, hoje, o que nós somos, a nossa realidade atual, nada mais é do que o resultado daquilo que a gente escolheu lá atrás. O que você é hoje é o resultado das escolhas que você fez do seu passado. O dia de hoje é a colheita do ano passado, de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Por exemplo, a Alexandra falou aqui, ela começou a lançar uma semente 7 anos atrás. 14 anos atrás, porque foi 7 anos até passar o Enem. 14 anos. Para chegar hoje e falar assim, concluí, venci, terminou lá a graduação de enfermagem dela. O Anderson falou aqui da graduação dele, 5 anos. Hoje, ele é graduado porque lá atrás ele plantou. Porque lá atrás ele escolheu alguma coisa. Nós somos hoje resultado das escolhas do nosso passado. E quando a gente pensa nisso, algumas verdades são muito claras. Você só colhe aquilo que você planta. É assim na natureza, não é? Ninguém planta chuchu para colher melão, né? Você lança uma semente, é a expectativa de colher aquele fruto. Isso é básico. Então, se você não escolheu nada durante o ano, ao fim desse ano você vai colher o quê? Nada. E se já no início de 2020, você não se preocupar em implantar algumas coisas, ao final do ano de 2020, você vai falar assim, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se nós somos resultado da nossa plantação, se você não escolher aquilo que você quer ser lá na frente, você vai ficar mais um ano rodando em círculos, ou como diz o escritor de Eclesiastes, ficar correndo atrás de vento. E muitas vezes é assim em várias áreas da nossa vida. Ah, eu queria ter uma vida espiritual mais profunda com Deus. Você ora? Não. Você lê a Bíblia? Não. Você se coloca na presença de Deus? Não. Você está plantando? Não. Você vai colher? Também não. Ah, não, eu quero crescer na minha área profissional. Você está estudando? Não. Está aperfeiçoando? Não. Você está antenado no mercado de trabalho? Não. Você vai colher? Também não. Também não. Agora, plantio e colheita é para o bem e é também para o mal, irmãos. Quantos exemplos bíblicos nós temos de gente que plantou mal e colheu mal? Vamos pegar um exemplo. O Jacó. Lembra lá? Os dois irmãos, Esaú e Jacó. Em determinado momento da vida, incentivado pela sua mãe, ele plantou uma semente de engano. Ele trapaceou contra o seu irmão, ele enganou o seu pai para conseguir a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura era ter a capacidade de receber a porção dobrada da herança. Ser primogênito naquele tempo era um pai que tinha 2 filhos, dividia uma herança em 3 partes. Dá 2 para o primogênito e uma para o outro irmão.
Então ele roubou o seu irmão, enganando o seu pai. Quem conhece um pouco a história de Jacó sabe que lá na frente, quando ele quis casar, o seu sogro o enganou. Não foi a sogra, nesse caso foi o sogro, porque ele queria casar com uma irmã, e no dia do casamento, depois do casamento, ele descobriu que casou com outra, e depois teve que trabalhar para o sogro mais 7 anos para casar, e lá na frente, os filhos dele o enganaram, porque eles tinham ciúme de um dos seus filhos, José, e falaram que José tinha morrido e enganaram o seu pai. Ele lançou uma semente de engano, e foi enganado algumas vezes na vida. Se nós somos resultado daquilo que nós plantamos, saiba, o que você plantar você vai colher. O texto fala, se você semeia na carne, você colhe carne, mas se você semeia no Espírito, você colhe vida eterna. Nós colhemos o que plantamos, mas se nós somos resultado daquilo que nós plantamos, a gente sempre colhe mais do que planta, não é, irmãos? Não é assim? Você pega lá um caroço de abacate, um abacateiro vai dar lá centenas, milhares de frutos, de uma única semente, de uma única semente. Você pega, por exemplo, você pega lá a azeitona, né, a oliveira, um ramo de oliveira plantado lá, uma semente de oliveira plantada, uma árvore que produz azeitonas, ela pode durar mais de 2000 anos. Isso aqui não é história não, pode durar mais de 2000 anos. Então quantos milhões de frutos uma única semente de azeitona pode produzir? Agora vamos levar isso para a nossa vida. Se você semeia algo na presença de Deus, quanta coisa boa você pode colher que você nem espera. Agora, se você semear o mal, se você semear algo equivocado, se você fizer uma má escolha, infelizmente, da mesma maneira que a semente boa multiplica, a ruim também. Se nós somos resultado daquilo que nós plantamos, muitas vezes o seu sofrimento atual é porque você está colhendo muito mais do que o mal que você plantou lá atrás. Tal é a nossa responsabilidade. Se nós somos aquilo que nós plantamos, se nós plantamos mal, nós vamos colher o mal multiplicado por alguns. Mas se nós plantamos bem, a Bíblia fala que aquilo que vem de Deus para nós é uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Porque é além daquilo que a gente pode imaginar. Nós sempre colhemos muito mais daquilo que plantamos. E terceiro, se nós somos resultado daquilo que nós plantamos, pode voltar o slide aí. Se nós somos resultado daquilo que nós plantamos, a gente sempre colhe depois que planta. A gente sempre colhe depois que planta. Semeadura não é instantânea, irmãos. Não é miojo. Você faz algo bom aqui, fim da semana. Tem semeadura, irmãos, que você vai plantar e seus filhos vão colher. Tem sementes da vida que você vai plantar e seus netos vão desfrutar. A gente tem um termo para isso: legado. Legado. Nós fazemos algumas coisas, gerações seguintes vão desfrutar dela. Nós temos dificuldade com isso no Brasil, porque nós pensamos sempre tudo a curto prazo. Então vamos pensar na política. Muitos governos não fazem grandes obras de infraestrutura, porque normalmente o governante vai começar uma obra para o outro lá na frente inaugurar. Aí ele pensa assim: não, eu não vou fazer alguma coisa para alguém lá inaugurar no meu lugar. Aí ele faz uma obra pequenininha, ele prefere ficar tampando buraco de asfalto, do que muitas vezes construir uma estrada, um viaduto que vai ficar para a posteridade. Pegue as grandes obras do nosso país, as estradas, rodovias, viadutos, são obras de 40, 50, 60, 70 anos atrás, que se não tivessem hoje, nós viveríamos um colapso. Mas porque alguém lá atrás pensou: eu vou plantar, talvez eu nem ande nessa estrada, mas alguém vai colher. Nós plantamos, irmãos, mas a colheita, ela vem depois. Vamos pensar no caso de Abraão. Deus havia falado com Abraão que ele sairia da terra, sairia do meio dos parentes, iria para uma terra que Deus ainda mostraria. Deus daria a ele um filho, e aquele filho seria uma grande nação. Quando Abraão morre,
O que Abraão tinha visto? Abraão viu o filho, nem os netos ele viu, mas ele creu, ele lançou a semente, a colheita veio o seguinte. Nós hoje somos eco lá da primeira semente plantada por Abraão, o pai da fé. Nós sempre colhemos, irmãos, depois que nós plantamos, mas muitas vezes a gente quer uma colheita instantânea, e tudo que é instantâneo é temporário, irmãos. Aquilo que demora mais a produzir é aquilo que é mais permanente. Nós somos resultado daquilo que nós plantamos. A gente só colhe o que planta. A gente colhe muito além do que planta. E a gente sempre colhe depois que a gente planta. Segundo, pastor, mas nós estamos falando do passado. Do passado dá para a gente fazer alguma coisa, irmãos? Me ajuda aqui. Dá para mudar o passado? Dá. Então tem uma segunda regra, quando a gente fala da lei da colheita e semeadura. O que a gente vai ser amanhã é o resultado das escolhas que a gente toma hoje. Ontem não dá para mudar. Não dá. Não dá para ir lá e vou desplantar o que eu plantei. Não dá. O brasileiro tem alguns ditados estranhos, né? Eu preciso de correr atrás do prejuízo. Ninguém corre atrás de prejuízo, gente. Não tem jeito. A gente corre atrás de lucro, né? Não é de prejuízo. Mas a lógica da frase correr atrás de prejuízo, não, eu vou tentar consertar o que eu fiz de errado. Aí tem um outro ditado, né, que fala que a emenda fica pior do que o soneto, né? Então, às vezes na tentativa de consertar a gente piora. Para trás, irmãos, o que dá muitas vezes é para a gente chorar e depois aprender. Não dá para consertar o passado. Plantou, vai colher. Agora eu quero te falar, o nosso Deus é misericordioso. E Deus é misericordioso a tal ponto de fazer com que as nossas más sementes plantadas produzam menos do que nós merecemos. É pela graça. Imagina se todo o mal que você planta, você colhesse na mesma medida. Não teriam aqui para contar a história. Deus é misericordioso. Ele faz com que as más sementes produzam menos. Mas Ele nos dá a oportunidade de hoje plantar diferente. Se o amanhã é resultado da nossa semeadura hoje, o que você quer para esse ano? É um ano de mudança. O que você quer para esse ano? O que você quer para esse ano precisa de começar a ser plantado hoje. Plantado hoje. Então, um dia, estava conversando, estava eu, a Raquel, a Darla conversando, e um dia eu perguntei a Darla assim, você vai fazer faculdade de quê? Ela disse assim, vou fazer faculdade de História. Eu falei, misericórdia, minha filha. Eu dou aula, eu gosto de História. Mas, você vai sobreviver de História? Ou você vai trabalhar num museu e tal, ou você vai ficar trabalhando aí no ensino fundamental 2 ou médio. Deus me livre aguentar os meninos igual eu, né? Falei, então, o que você quer? Isso que a Darla, acho que tinha 16 anos. Falei, eu acho que você tem perfil para fazer direito. Ela ficou praticamente 2 anos carafunchando direito. Visitava a faculdade, ia lá fazer teste vocacional, assistiu aula, foi em congresso, não sei o quê. Já está lá cursando direito. Ela ficou 2 anos plantando. 2 anos plantando. E no meio do processo, a Helena falou assim, eu vou fazer nessa faculdade, mas eu preciso de bolsa, eu vou fazer o Enem para conseguir a tal bolsa. Hoje está lá, tudo que ela projetou, ela alcançou. Mas ela plantou. Ela plantou, 2 anos. E o hoje dela é resultado de um plantio lá. Desde quando os pais dela investiram na educação dela, mas das escolhas que ela fez. Então não dá para você pensar assim, no final do ano eu quero isso, isso, isso. Mas o que você vai começar a fazer hoje? Quais as escolhas que você vai fazer hoje? E sobre as escolhas do hoje, que vão impactar o seu amanhã, eu quero te falar algumas coisas. Primeiro, se você quer ter o seu amanhã diferente, escolha em primeiro lugar as coisas que vêm de Deus. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou? Evangelho de Mateus,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. No ministério pastoral, a gente tem muita coisa bacana, mas a gente tem muito dissabor, muita dificuldade. E a dificuldade mais comum que a gente enfrenta no ministério pastoral é na virada de ano. Porque sempre na virada de ano, o projeto de algumas pessoas é o seguinte: esse ano eu vou abandonar tal ministério. Esse ano eu vou parar de fazer isso. Esse ano eu vou parar. A pessoa já projeta: não, eu trabalhei para Deus o ano inteiro, ano que vem eu não quero. Já começa mal. Já começa mal. E assim, todo ano eu espero. E todo ano acontece. Todo ano acontece. A pessoa já planeja assim: esse ano no reino de Deus eu não quero semear. Esse ano no reino de Deus eu não quero fazer. Já começa mal. Porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, se em 2019 eu fiz alguma coisa para Deus, em 2020 eu tenho que planejar mais para Deus. Mais. E não menos. E não menos. E muitas vezes no nosso planejamento, aí eu planejo: não, eu tenho que fazer o curso tal, não, eu preciso de arrumar um serviço, não sei o que, eu preciso de férias, eu quero viajar, eu quero, e as coisas de Deus vão ficando escanteados. Escanteados. Você quer que o seu amanhã seja diferente? Que alguma semente do reino de Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Quero dar alguns exemplos para você. Talvez se você tem algum chamado que está parado na sua vida, esse ano é ano de mudança. Então que seja parte do seu planejamento, você voltar a trabalhar para Deus. Se você é aquele crente que não dizima nem oferta, como tem vários aqui na igreja, você coloca: esse ano eu quero ajudar no sustento da minha igreja. Esse ano eu quero fazer alguma coisa para Deus. E o texto bíblico fala que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Não faça um planejamento egoísta, porque o egoísmo destrói. Muitas vezes o planejamento é assim: eu quero isso para mim, eu quero aquilo para mim, eu quero ali. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, a nossa vida é para ser bênção para o outro. E se eu começo a buscar o Senhor, o planejamento não é só para mim, o planejamento é para nós. Eu quero ajudar o meu irmão, eu quero que os meus talentos abençoem a vida de alguém, eu quero ser útil no reino de Deus, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor marido, melhor esposa. Eu quero que a minha vida abençoe alguém. Garanto que você vai colher muita coisa boa durante o ano se você escolher isso. Mas muitas vezes os nossos desejos são egoístas. O nosso amanhã só tem um cifrão: só dinheiro, só status, só riqueza, só poder. A Bíblia dá um nome de Deus para isso. A Bíblia fala que não dá para servir a Deus e as riquezas. E muitas vezes, se pegar o papelzinho que você preencheu aí, só tem projeto financeiro. Só projeto financeiro. Não que não seja relevante a nossa carreira, irmãos. É. Mas a carreira espiritual é mais valiosa do que qualquer outra. A carreira espiritual é mais valiosa do que qualquer outra. E muitas vezes nós estamos pensando no amanhã só nas coisas dessa terra. A Bíblia fala que isso aqui é passageiro. Olha o texto, irmãos. Se você semeia na carne, você vai colher o quê? Carne. Se você só está semeando as coisas dessa terra, você vai colher o quê? Como Jesus fala, aquilo que a traça, a ferrugem, corrói e o ladrão vem e rouba. Agora o texto fala: se você semeia no Espírito, você colhe vida eterna. E a Bíblia fala que a vida eterna é algo que Deus nos dá e ninguém pode roubar. E muitas vezes o nosso planejamento, os nossos sonhos, é só colheita aqui, é só aqui, é só aqui. E Paulo fala que se a nossa esperança só está nessa vida terrena, Paulo fala: nós somos os mais infelizes nessa terra. Porque nada nessa vida pode suprir aquilo que só o Senhor pode nos dar. Cuidado, se amanhã é o resultado das suas escolhas hoje, escolha o Senhor.
Escolha as coisas de Deus. Não renegue o chamado de Deus, o projeto de Deus para a sua vida. Que as coisas de Deus, que a obra de Deus, que o sustento da obra de Deus, que o trabalhar para Deus seja primordial para a sua vida. Pare de colocar o Senhor em segundo plano. Pare de colocar as coisas de Deus como algo supérfluo. Irmãos, a obra de Deus não é hobby. A obra de Deus não é lazer. A obra de Deus não é algo que eu escolho, como eu escolho uma roupa. A obra de Deus tem que ser uma vocação para a vida. Uma vocação para a vida. Muitos irmãos sabem aqui, eu tenho um amigo meu, já pregou aqui na igreja algumas vezes, pastor Irlan. Pastor Irlan, ele é vereador em Belo Horizonte. E todas as vezes que eu converso com ele, ele fala assim: Deus me permitiu ser vereador em Belo Horizonte. E eu estou vereador em Belo Horizonte. Ele fala: nessa vida eu sou duas coisas. Nessa vida eu sou pastor e sou advogado por profissão. Eu estou lá, fazendo alguma coisa que Deus me permitiu que eu fizesse para ajudar as pessoas. E o dia que Deus não quiser que eu esteja lá, acabou. Porque isso não é o que eu sou. Ele fala: eu sou pastor e advogado. Na nossa vida, nós somos um tanto de coisa. Eu quero te falar, se Deus te deu um chamado, você é aquilo que Deus chamou. Deus me chamou para o pastoreio. Eu sou pastor. Posso relutar, posso não querer, sou. Meu pai é pastor. Pode não estar exercendo agora, é pastor. Você que canta, o Senhor te chamou para o ministério de louvor, você canta. E isso é a sua essência. É a sua essência. Mas a gente troca, né? Não, hoje eu estou no louvor, eu quero mais louvor. Não, eu sou dizimista, agora eu não sou mais. Como se fosse algo natural, não é não, irmãos? Não é. Não é. O chamado ministerial não é algo que você descarta. A sua profissão você descarta? Ah não, agora eu sou enfermeiro. Ah não, semana que vem eu vou vender cachorro quente. Porque algo te custa. Agora eu quero te falar, o nosso chamado custou o sangue de Jesus. A nossa vocação ministerial custou a obra de Cristo na cruz. E nós esquecemos disso. E tocamos para o pau de qualquer maneira aquilo que Deus nos colocou, como se fosse algo normal, algo natural. Eu te falo, se você quer viver assim, você está plantando. No amanhã você vai colher. No amanhã você vai colher. E muitas vezes nós questionamos por que a colheita vem. A colheita vem pela nossa semeadura. Se eu tenho um chamado de Deus para que você viva um ano de mudança, aprenda a semear nas coisas de Deus. Que a sua semente em primeiro lugar seja semente das coisas do Senhor. O resto Ele acrescenta. O mais Ele nos dá. Mas se amanhã é o resultado das nossas escolhas hoje, escolha o Senhor. Escolha as coisas de Deus. Escolha em primeiro lugar aquilo para o qual Deus te chamou. Porque eu termino reforçando. O que você semear, você vai colher. Se é para a vida, é vida. Se é morte, é morte. Se é para a carne, é carne. Se é para o Espírito, é vida eterna. Então, se você quer ter um ano de mudança, semeie no Senhor e nas coisas de Deus. Fique de pé no seu lugar que nós vamos orar. Quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Mas eu quero te lembrar. Você vive hoje o que você plantou lá atrás. Você vive hoje o que você plantou lá atrás. Você só colhe o que planta. Você colhe muito mais do que planta. E você sempre colhe depois do que planta. Do passado, você pode muitas vezes lamentar a escolha errada. E você pode aprender. Agora, o amanhã, o ano de 2020, está aí 16 minutos para chegar. Ele vai ser resultado das suas escolhas hoje. O amanhã é construído pelas sementes que você planta a partir de hoje. Virando o relógio, irmãos, é um dia como qualquer outro. A diferença vai ser as escolhas que você vai fazer. E se eu posso te dar um ensino, que Deus esteja em primeiro lugar. Que as coisas de Deus estejam em primeiro lugar. Que o reino de Deus, que a obra de Deus, o sustento das coisas de Deus, que o seu chamado esteja em primeiro lugar. Que se assim for,
você colhe espiritualmente e Deus também te sustenta. Agora, se você tentar plantar do seu jeito e colher a sua maneira, saiba, Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. E eu quero que você traga a sua memória. O que você quer para esse ano? Daqui a pouquinho, nós vamos depositar aqui os nossos projetos de vida. O que você quer para esse ano? Quais são os seus sonhos? Quais são os projetos? Na vida familiar, vida profissional, seus estudos, sua carreira. Quais são os seus projetos para a obra de Deus? Para as coisas de Deus? Qual que é? Qual que é? É tempo de mudança. Se não tem nada no reino de Deus como projeto de vida, que se coloque em primeiro lugar, é tempo. Ainda há tempo. Há tempo de você construir um amanhã diferente, começando por hoje. Eu quero te dar uma oportunidade para você começar a falar com Deus. Daqui a pouco a gente vai orar pelos projetos, mas eu quero que você fale com Deus. E se necessário for, já comece pedindo perdão logo a Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o Senhor não está sendo colocado em primeiro lugar na minha vida. Me perdoa porque eu estou preocupado com tanta coisa para o novo ano. E as coisas do Senhor eu não coloquei no devido lugar. Se for necessário, se arrependa. Clame pela misericórdia de Deus. Mas o meu convite para você é que Deus esteja em primeiro lugar na sua semeadura. Porque o ano de 2020 será abençoado ou não, à medida que você semear nas coisas de Deus ou nas coisas dessa vida. Ore a Deus no seu lugar. Nós vamos orar juntos, mas eu quero que você fale com Deus. Ore ao Senhor, vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, a virada de ano, ela não tem nada místico. Não há um ato sobrenatural na virada do relógio. Ah, meu Deus, mudança se a nossa vida tomar um rumo diferente. Hoje a Tua palavra nos trouxe um alerta. Se o ano foi difícil, se foi complicado, se a gente fracassou em algumas coisas, isso é resultado das nossas escolhas equivocadas. Porque a Bíblia deixa muito claro, a gente colhe o que planta. A gente colhe muito mais do que planta. E a gente sempre colhe depois do que planta. Quantas vezes a semeadura errada nos trouxe aonde estamos hoje? O Senhor nos chama não a consertar o passado, mas a lançar novas sementes para vivermos um futuro diferente. A Bíblia fala que em Ti nós podemos desfrutar de um futuro certo, de um futuro com esperança, um futuro em paz. As Escrituras falam que os planos que o Senhor tem para nós são muito maiores do que nós podemos medir, pedir ou pensar. Mas quantas vezes, ao invés de semearmos os planos do Senhor, nós continuamos plantando de maneira mesquinha, egoísta, de maneira capitalista, pensando só no hoje, com um cifrão na testa, preocupado só com as coisas dessa terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a obra do Senhor, que o chamado do Senhor para a nossa vida, que a nossa vocação ministerial, que o sustento financeiro da Tua obra esteja em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor e a Sua vontade sejam a primeira semente que plantemos a partir desse momento. E como a Tua palavra fala, que buscando ao Senhor, o mais o Senhor acrescenta. E o Senhor acrescenta além da nossa capacidade de compreensão. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a escolher o Senhor. Nos ajuda a escolher a Tua vontade. Para plantarmos, meu Deus, a partir do início desse ano. E para desfrutarmos de um 2020 de mudança. Desfrutarmos de coisas novas do Senhor. Eu oro com os meus irmãos. Mas que também possa ser a escolha de cada um, meu Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.